Assentados, abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo 4. Um texto bastante conhecido da passagem ministerial de Cristo, o início do seu ministério. Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Marcos 4, do 35 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curve novamente sua cabeça, peça para que Deus possa, como o pastor Diogo aqui orou e falou, falar da parte de Deus, do Santo Espírito de Deus ao seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio que temos, meu Deus, de estarmos de forma livre, de forma espontânea, meu Deus, completamente seguros no ambiente, meu Pai, para poder declarar a nossa total dependência de Ti e reconhecer que é o Senhor que pode falar aos nossos corações através da exposição fiel das Sagradas Escrituras, meu Pai. Leva neste momento cativo a Tua presença, as nossas mentes, os nossos corações, que nada possa nos atrapalhar, meu Deus, de entendermos aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. É assim que nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu acho fantástico, extraordinário, quando nós observamos nos evangelhos, que trata sobre a vida, sobre a confirmação das promessas a respeito do Messias, que trata sobre a pessoa de Cristo Jesus, a consolidação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que trata sobre o seu ministério, que vai tratar sobre o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição, que trata sobre tudo aquilo que nós conhecemos de 2000 anos para cá, o surgimento da igreja, através da propagação da vida deste homem que se fez carne e habitou entre nós. É extraordinário ver passagens nos evangelhos que claramente mostram a natureza humana de Cristo, que claramente mostram as limitações que todos nós estamos sujeitos do ponto de vista de carne, do ponto de vista de organismo, do ponto de vista humano. E é impressionante como Marcos, e Mateus também trata isso no seu evangelho, eles tiveram a preocupação de narrar esse fato histórico, de narrar aparentemente algo que tratava, no início, no princípio de tudo, apenas de uma travessia, mas que redundou num grande milagre e numa autoridade trazido ao nome e à pessoa de Cristo.
Esse texto, ele é um texto que, além de inspirado pelo Espírito Santo de Deus, registrado em 2 evangelhos, ele nos traz poderosas lições daquilo que hoje cada um de nós vivemos no nosso dia a dia. É comum hoje nós observarmos na nossa própria família, ou até mesmo nós mesmos, vivendo situações como essa, ou amigos, ou alguém conhecido que vive um processo de depressão, de angústia profunda, de desespero, a ponto de muitas vezes só conseguir ter o sossego da sua alma, só conseguir ter calma, só conseguir se aquietar à base de remédios extremamente fortes. É normal hoje, nós estamos convivendo naturalmente com pessoas que têm crise de ansiedade, do nada, absolutamente do nada, e não conseguem controlar, mesmo estando fazendo algo do dia a dia, mesmo estando exercendo a sua atividade profissional, ou em algum ambiente normal, sem qualquer tipo de problemática, mas são atingidos por uma crise de ansiedade que palpita o coração, que sobe a pressão, que aumenta um estado, um pavor, cria-se um estado, um pavor de perigo, de sentimento de que a sua vida está por finalizar, e isso leva a tremer, a gritar, a necessitar de atendimento médico urgente para controlar essa situação. Talvez a minha e a sua situação não chegou a este nível, ou nunca tenha chegado, e eu espero que nunca chegue, mas é impossível qualquer ser humano não ter no íntimo do seu coração dúvidas, anseios, inquietações, necessidade de entender, ou de saber, ou de projetar um futuro, quer seja curto, médio ou a longo prazo. Nós temos a nossa alma natural, pelas nossas próprias limitações, uma necessidade, muitas vezes, de gritarmos ao mundo que não sabemos por que isso está acontecendo, por que isso aconteceu e o que acontecerá com a minha e com a sua vida. E quando nós não centramos as nossas ansiedades, quando nós não centramos as nossas inquietações, os nossos projetos, as nossas dúvidas, as dificuldades que nos cercam, que nos atingem, naturalmente sempre vão atingir, por estarmos nesse mundo, por sermos limitados, quando nós não centramos na pessoa de Cristo, naturalmente, nós evoluímos, muitas vezes, para um estado de desespero, para um estado que nos leva a ter atitudes ou a ter dificuldades somáticas na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, que pode nos levar a situações extremamente graves, do ponto de vista de saúde, de relacionamento. É assustador nós vermos jovens, na verdade, adolescentes, que estão atentando contra a própria vida, porque diante de uma dificuldade, diante de uma circunstância, entendem que não vale mais a pena continuar vivendo. Pensamentos suicidas, pensamentos de pânico, pensamentos de desespero, que têm acometido de uma forma direta vida de pessoas que muitas vezes estão dentro das igrejas, cresceram nas igrejas, que são pastores, que são líderes, que estão à frente de ministérios e que decidem tirar sua própria vida, por não aguentar mais seguir essa caminhada neste mundo. Nós precisamos seriamente tratarmos sobre esses assuntos no seio da igreja,
Porque talvez aqui nesta noite, talvez alguém que nos escute neste momento, esteja vivendo um estado de desespero, um estado de pânico, um estado de não entender o que deve ser feito, ou o que ele deve, onde ele deve centrar a sua problemática, a sua vida, para, de alguma forma, tentar resolver as circunstâncias. Sou completamente a favor da ciência, da medicina, dos tratamentos psicológicos, mas, meus irmãos, não há dúvida, estar em Cristo é insubstituível. Estar em Cristo é superior a qualquer tipo de circunstância, por mais avançada que o homem possa chegar, porque Ele é a própria vida, e Ele dá sentido à nossa vida e à nossa existência. Esse texto, ele traz um contexto que nós podemos aplicar de uma forma muito direta no nosso dia a dia. Jesus tinha passado a manhã inteira, na verdade, praticamente um final de semana inteiro, pregando na Galileia. Multidões o seguiam, e muitos o procuravam para curas, o procuravam para palavras de sabedoria, o procuravam para, de alguma forma, aprender da sua pessoa, visto como um mestre popular da sua época. Milhares e milhares de pessoas o seguiam. Vamos lembrar que esse ambiente é um ambiente árido. Jesus estava o tempo todo sob o sol. Ele não tinha um microfone, uma estrutura como essa, para que ele pudesse falar para 3.000, 5.000 pessoas. E ele não tinha a proteção de seguranças, né? Na verdade, os discípulos acabavam muitas vezes até atrapalhando nesse sentido, que pudessem poupar um pouco, deixá-lo mais tranquilo. E ele estava extremamente esgotado, a ponto de olhar para o seu discípulo e falar: espera aí, vamos passar para outra margem. Nós precisamos nos livrar desse contexto, de tudo isso que está acontecendo aqui. Eu preciso descansar, eu preciso sair daqui, vamos atravessar o mar da Galileia e vamos para outra margem, numa região conhecida como Decápolis, né? Tinham ali várias cidades ali ao redor, como se fosse uma região metropolitana, e ele precisava ir para esta região para que pudesse descansar. E ele então convoca os seus discípulos para fazer essa travessia. E essa travessia, meus irmãos, representa muitas vezes a nossa vida, o nosso dia a dia. Estar com Cristo é muito bom, mas o interessante é que, sendo já tarde, e Jesus convocando os seus discípulos para outra margem, como diz o versículo 35, e o 36, ele se despedindo da multidão, ele foi e outros barcos o seguiam. E este mar, não sei quantos aqui conhecem o açude Gargalheiras, em Acari, que tem uma corrente de montanhas de um lado e de outro do Gargalheiras, mas ao contrário aqui dessa região, lá os ventos não são tão fortes, ou não tem prioritariamente a passagem, né, por aquele canal que forma o açude Gargalheiras ali em Acari, na região seridó do Rio Grande do Norte. Mas aqui neste mar da Galileia existem grandes correntes de montanhas que formam um funil, e onde o vento sopra muito forte em determinados momentos do dia e da época do ano. E é natural, em alguns momentos, haver um sopro, né, uma corrente de vento muito forte, e como o vento não tem como sair de um lado para o outro por causa das montanhas, ele acaba transformando aquela região num grande caldeirão, transformando aquele mar num mar revolto, num mar, né, um lago, na verdade é um grande lago de 23 quilômetros de extensão, com quase 11 quilômetros de largura. Você não consegue enxergar o fim dele, né, e é por isso que é chamado de mar, e você acaba então naquele ambiente onde o vento em algum momento sopra muito forte, gerando marola, gerando ondas, que dependendo da embarcação realmente sofre muito
para poder ter ali a condição de sustentar. E Jesus, despedindo a multidão, foi com os discípulos, e diz aqui no versículo 37 que levantou-se grande temporal de vento. Como eu falei, é de fato a ventania, não é nem chuva, é uma região muito árida, né, que não chove praticamente, mas cria-se um canal propício para que o vento possa traduzir ali num grande mar revolto, né? E levantou-se esse grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Interessante, irmãos, o registro de Mateus e de Marcos. Esse detalhe aqui é que me deixa assim, maravilhado com as Escrituras Sagradas. Esse detalhe que me faz olhar com um olhar de surpresa, como as Escrituras são extraordinárias. Esse versículo 38 era um versículo que era, do ponto de vista histórico, humano, completamente dispensado, ou dispensável. Mas coube a inspiração do Espírito Santo registrar o fato de que nesse ambiente, né, e aí o ápice dele é um milagre, é a autoridade de Jesus sobre a natureza, é o ápice do processo. Mas diz o versículo 38 que Jesus, nesse contexto, estava dormindo. Para que esta informação? Qual é a relevância do ponto de vista histórico ou da autoridade de Jesus sobre a natureza para se registrar esse aspecto? Para que registrar que Jesus, diante desse mar revolto, estava nem aí para o que estava acontecendo, estava dormindo sobre um travesseiro porque estava esgotado, estava cansado, né? Tinha passado dias pregando para grandes multidões. Mas diz o versículo 38 que ele dormia sobre um travesseiro. E aí, meus irmãos, vem a primeira grande lição para nós. Não adianta Cristo ser para nós um conceito ou uma verbalização religiosa, ou um quadro pintado na minha casa, ou ser uma ideia, as suas correntes, ser uma simples filosofia. Se nós olharmos para Cristo, olharmos para Deus e o enxergarmos como algo extremamente distante de nós, como um ser que não tem relacionamento conosco, que não é ativo nas suas ações, que não é soberano sobre as nossas vidas, que não ordena sobre as nossas vidas e sobre tudo aquilo que acontece, se nós não tivermos a consciência de que Ele é tudo em nós, e tudo que nos acontece é para a honra e glória do Seu nome, se nós não tivermos a consciência de que Cristo, Ele é o próprio significado da nossa existência, que aí sim, se há algo que pode nos levar a uma falência psicológica, que pode nos levar a um desespero total, é a ausência da presença ativa de Cristo em nossas vidas. Se nós não tivermos a consciência, irmãos, como diz Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós não tivermos a maturidade de entendermos que a presença de Cristo em nossa vida, ela é indispensável, fundamental, e é ela que vai margear o nosso estado de espírito, é ela que vai nos dar centralidade psicológica, é ela que nos vai fazer enxergar o mundo, as circunstâncias que nos cercam, aquilo que vem ao nosso encontro e nos abala, e vai nos dar segurança da presença ativa de Cristo em nossas vidas. Se nós não tivermos isso conosco, nós iremos olhar e vamos achar que Cristo está dormindo, que Deus está distante, que Ele está sentado lá no seu trono, e que não há qualquer relação dEle conosco. E isso certamente vai nos gerar um pavor de alma a tal ponto de acharmos que nós iremos perecer diante das dificuldades. Eu não tenho dúvidas de que o registro feito por Mateus e Marcos, para ressaltar que enquanto aqueles discípulos
estavam desesperados, estavam vendo a água já tomar conta do barco, estavam vendo, e todo mundo que algum dia já navegou, já tive esse privilégio no meu mestrado, 4 anos, trabalhando sobre isso. A primeira recomendação é, se a embarcação atingir 20%, 30%, já era, pula, porque você não consegue mais tirar a água, e é questão de minutos, é questão de tempo, para que ela venha a afundar, porque você já não consegue mais dominar o contexto daquela situação. E aqueles discípulos, vendo a água entrar no barco, vendo que estava se esgotando o tempo deles, vendo que não havia talvez muito o que fazer do ponto de vista de recurso humano, quando eles olham, eles conseguiram apenas enxergar um Cristo dormindo sobre um travesseiro na popa do barco. Um Cristo distante, um Cristo inativo, um Cristo sem qualquer poder ou autoridade. Um Cristo sem capacidade de resposta. Um Cristo que estava completamente despreocupado com a segurança deles, com o bem-estar deles, com o contexto que poderíamos levá-lo a perecer naquela tarde, naquele momento, no mar da Galileia, numa travessia simples, que tantas vezes eles fizeram de um lado para o outro. A grande pergunta que, sinceramente, nós temos que fazer a nós mesmos e refletir, quem tem sido Cristo para cada um de nós? Cristo, ou Deus, ou Espírito Santo de Deus, é algo conceitual, faz parte de uma cultura religiosa que você professa desde a sua infância, está dentro de um contexto até social, de que você vive e apregoa, professa uma fé apenas da boca para fora, mas quando aperta a circunstância, você não consegue ver a sua ação, você não consegue ver os seus planos, você não consegue ver a soberania das suas ações sobre a sua vida, você não consegue se entregar completamente, descansar nele. Pelo contrário, você consegue enxergar ainda mais a sua incapacidade ou o seu aspecto inativo diante daquilo que acontece na sua vida. Quem tem sido Cristo para você, meu irmão? Qual tem sido a sua relação com Ele? Quem de fato é Deus na sua vida, do ponto de vista, principalmente quando as circunstâncias apertam? E diz a palavra de Deus que a presença de Deus, mesmo estando fisicamente com aqueles homens, não foi suficiente para que eles pudessem crer na ação soberana de Deus sobre as suas vidas. Nós vamos observar mais na frente que Cristo, depois que acalma, que exerce autoridade sobre os ventos, sobre a natureza, vai olhar para ele e falar assim, pelo amor de Deus, né? Pelo amor do meu Pai, vocês não conseguem enxergar nem um palmo na frente da mente de vocês. Vocês se afundam num próprio desespero de vocês. Vocês continuam sem qualquer fé depositada na minha pessoa, em mim. Vocês não conseguem ainda enxergar o quanto eu sou o dono e o Senhor da vida de vocês. Vamos ver o que Mateus 28:20 diz a respeito da presença de Cristo em nossas vidas. Como deve ser esta presença, como ela deve inundar as nossas vidas. Mateus 28:20 diz assim: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o,
pediu, Mateus 28, 20, eu inverti aqui, Mateus 28, 20, e não Mateus 20, 28. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, a promessa que nós temos de Cristo, daqueles que são seus discípulos, é que Ele estará conosco todos os dias, todos os momentos, até o fim dos tempos. Mateus 1, 23, ainda no livro de Mateus, vai falar sobre o nome de Jesus. E aí diz que o anjo, diz que eis que a virgem conceberá e dará um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Cristo é aquele que está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Nós não podemos e nem precisamos temer, porque é Ele quem nos guia, Ele é o nosso capitão, é Ele que está nos nossos barcos, é Ele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E nada nos acontece se não for para a honra dEle, para a glória dEle, para o seu louvor e para o nosso próprio bem. A presença de Deus, ela deve nos encher a tal ponto de termos uma tranquilidade, de descansarmos na promessa de que Ele está conosco e jamais nos abandonará até o fim dos tempos. Mas o texto continua, Marcos 4, do 35 ao 41, e nós vamos observar algo extraordinário aí sim o ápice desta passagem narrada pelo evangelista Marcos. Diz que os seus discípulos o acordaram e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Quantas vezes, irmãos, nós temos a limitação de orarmos a Deus e perguntarmos isso com outras palavras a Deus? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor é indiferente àquilo que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não entende que isso está acabando com a minha vida, está acabando com a minha família, está acabando com aquilo que aquilo que eu construí? E isso acontece porque nós enxergamos um Cristo inativo, um Cristo distante, um Cristo não pessoal. Mas diz no versículo 39 que ele, despertando, repreendeu ao vento e disse ao mar. E aqui a palavra no grego, repreendeu, é a mesma utilizada quando ele repreende demônios, mostrando que ele é autoridade superior, ele é a autoridade que está acima, que domina completamente. O seu nome é a autoridade que está acima dos demônios, que está acima da natureza, porque ele é o próprio criador dessa natureza. Acalme-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Cristo não é só aquele que está presente em nossas vidas. É uma presença diária em todos os momentos. Mas Cristo é aquele que nos protege e nos livra de todo mal. É aquele que usa a sua autoridade para nos livrar completamente da garra daqueles que querem nos tragar e nos levar para longe do seu amor, para longe da sua revelação, para longe da sua presença. Quando nós temos intimidade, quando nós consagramos as nossas vidas, quando Cristo de fato ele é pessoal no nosso existir, temos a sensação da sua presença, que nos traz calma, que nos traz uma paz que excede todo entendimento, porque Ele mesmo deixou essa paz para nós.
mas ao mesmo tempo, nós também sentimos proteção da parte de Deus, porque sabemos que quem está presente conosco é aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, para nos proteger e nos livrar de todo mal. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, do 27 ao 29. Romanos 8, do 27 ao 29. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 João 4,4. Olha agora que o apóstolo João fala na sua carta geral, 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está com vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus e não ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Deus é aquele que nos protege das falsas mensagens, dos falsos profetas, nos protege não simplesmente fisicamente, irmãos. Nenhum de nós está livre de sermos assaltados e mortos por um meliante. A proteção não é simplesmente física. A proteção é guardar as nossas mentes e corações para que não venhamos a perecer espiritualmente. Ele nos protege de nós mesmos. Ele nos protege da nossa própria arrogância, da nossa própria ganância. Ele nos protege da nossa própria corrupção. Ele nos protege da nosso próprio sentimento de matar, de adulterar, de roubar. Cristo nos protege de todas as formas, porque a partir do momento que Ele derramou o seu sangue por nós, foi para que nós pudéssemos ter a capacidade de sermos protegidos, guardados, separados, santos deste mundo, para que pudéssemos desfrutar da sua promessa, que até os fins dos tempos Ele estaria presente conosco e que iríamos desfrutar eternamente da sua glória e da sua presença. Cristo, Ele não somente está presente em nossa vida, mas Ele é ativo. Ele nos protege e nos livra de todo mal, nos livra daqueles que querem arrancar das nossas mentes e corações a sua verdade, a sua presença, a certeza e a convicção de que Ele morreu e ressuscitou e nos justificou. Isso é muito importante, irmãos, porque nós temos um outro quadro muito triste no seio das igrejas. Se falamos anteriormente de um quadro de angústia, de depressão, de pânico, que acaba atingindo a mente, o aspecto físico de muitas pessoas que nós conhecemos, ou de nós mesmos, nós também temos outro quadro tão perigoso ou pior do que este. Muitos que nasceram na igreja, que cresceram na igreja, estão apostatando da fé. Parece que não estão blindados, protegidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente vai diagnosticar o que aconteceu, é porque, pelos seus próprios erros, ele pecou e agora se sente indigno, ou sente vergonha, ou sente que não é mais aceito no seio da igreja. E quantas vezes as igrejas têm colaborado para esse tipo de sentimento? Ou porque o secularismo, o misticismo, e principalmente, irmãos,
e principalmente o relativismo da palavra de Deus tem levado muitos a conhecerem um outro evangelho, que o apóstolo Paulo fala que mesmo que descesse um anjo e pregasse um outro evangelho, deveríamos amaldiçoá-lo, deveríamos imediatamente não darmos ouvidos, sairmos, corrermos na direção de Cristo. Mas muitas vezes esse relativismo tem sido impregnado nas mentes de muitas pessoas. Hoje, tem correntes dentro da igreja evangélica dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, que tem textos que não são inspirados por Deus. E esse liberalismo religioso que matou a igreja na Europa, que tem matado a igreja nos Estados Unidos, tem chegado muito forte nas nossas igrejas aqui no Brasil. E nós precisamos clamar pela proteção de Deus, para que Ele possa cuidar das nossas mentes, do nosso coração. Nós precisamos ter a convicção da presença de Deus em nossas vidas, e uma presença ativa, uma presença que planeja sobre nós, que é soberana sobre nós, para que isso possa redundar no sentimento de proteção, de relação pessoal com Deus, com a pessoa de Cristo, para que nada possa roubar das nossas mentes e do nosso coração a verdade não relativa, mas absoluta das Escrituras. Solo as Escrituras. Somente as Escrituras. Não há outra possibilidade de nós termos uma mente equilibrada, um coração que descansa em Deus sem ansiedade, de nós termos a sensação de proteção do Espírito Santo de Deus, mesmo diante das circunstâncias que tanto nos machucam, como morte, como pecado, como doenças, ou como qualquer outra circunstância, como falência. Mesmo diante desse quadro, se nós não tivermos essa relação com a presença de Cristo em nossas vidas, com a pessoa de Cristo, nós somos presa fáceis para nos desesperarmos e afundarmos e deixarmos que o relativismo tome conta de nossas vidas, a ponto de roubar do nosso coração e mente a verdade absoluta das Sagradas Escrituras. Mas o texto continua e diz que depois que Cristo repreende aqueles ventos que estavam tentando roubar a vida daqueles homens, diz que o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe por que aqueles homens não pereceram naquele momento? Sabe por que aqueles homens não sucumbiram naquele momento? Primeiro, porque a presença de Deus, mesmo que aparentemente para eles era inativa, não tinha qualquer reação, porque dormia sobre um travesseiro, diante daquele contexto, aquela presença, na verdade, era muito ativa, e Deus estava ali com todo o seu poder e sua autoridade. Segundo, porque Cristo, além de marcar as nossas vidas com a sua presença até os fins dos tempos, como Ele nos garantiu, é Ele mesmo que nos protege. Todos aqueles que o Pai deu a Cristo, de maneira nenhuma serão lançados fora. Ele nos protege, guarda os nossos corações e as nossas mentes firmados em sua pessoa. Mesmo que diante das limitações que nós temos,
de insegurança, de pecado, de atentar contra o meu esposo, a minha esposa, contra os meus filhos, contra a minha igreja, contra a sociedade que eu estou, mesmo sendo tão falhos como nós somos, Deus nos protege. Mas há uma terceira razão, porque eles não sucumbiram naquela tarde, diante daqueles ventos revoltos. A terceira razão é porque aquilo não estava no projeto de Deus para a vida deles. Deus não permite que absolutamente nada fuja daquilo que Ele já projetou, daquilo que Ele já sonhou para a minha vida e para a sua vida. Nada pode acontecer conosco, se não for literalmente os planos de Deus para as nossas vidas, os projetos de Deus para nossas vidas, como nós vimos em Romanos 8, 28, e como um versículo, que é o versículo que eu considero o versículo da minha vida, que está lá em Jó 42, 2, quando Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos pode ser frustrado em minha vida. Nada pode frustrar os planos de Deus sobre as nossas vidas. Nada pode frustrar os planos de Deus sobre a sua família, meu irmão. Nada pode frustrar os planos de Deus sobre a igreja presbiteriana do Pirangi, que Ele levantou aqui para ser bênção, propagadora deste evangelho, neste bairro, nessa cidade, neste país. Absolutamente nada foge da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre os projetos que Ele tem sobre nós. Aquilo foi um momento, e depois nós vimos o que Deus fez através daqueles homens. Quem foi Pedro na vida da igreja? Quem foi o apóstolo João na vida da igreja? Quanto Deus usou poderosamente. Não era o momento deles. Jamais eles iriam sucumbir ali, porque Deus tinha projetos, grandes projetos, para a glória dele na vida de cada um deles. Aprendemos com esse texto 3 grandes P's. Cristo está presente. Ele nos protege, porque Ele é autoridade sobre qualquer mal que venha contra nós. E Ele projeta sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, não há razão para não descansarmos na pessoa, na soberania, nos planos de Deus sobre as nossas vidas. Agora, isso é possível se nós, de fato, tivermos não somente um conceito ou anotações religiosas ou estudos religiosos, mas se nós tivermos uma vida de relação com Deus, de intimidade com Deus, que vai, irmãos, não tem remédio. Eu quero recomendar para você que está me assistindo, e para nós que estamos aqui, não tem remédio mais importante, mais eficiente e eficaz sobre a sua doença psicológica, sobre a sua angústia, sobre a sua crise de ansiedade ou de pânico, do que ter intimidade com Cristo. Busque a Cristo, se coloque diante da sua presença, clame a Ele, para que Ele possa manifestar a sua proteção, e para que você possa entender os seus desígnios, os seus projetos, os seus planos sobre a sua vida. Isso vai extrair de você toda angústia, isso vai gerar em você tranquilidade, isso vai deixar você, mesmo diante das circunstâncias, com a convicção de que o nosso capitão, que não é Bolsonaro, mas é Cristo, o nosso capitão é Cristo. Ele tem autoridade sobre o mar, Ele tem autoridade sobre os demônios, Ele tem autoridade sobre o homem mau que venha contra você. Descanse em Cristo, busque a sua presença. Irmãos, para encerrar, vamos abrir no Salmo 23, e vamos fazer uma relação dos Salmos 23 com Marcos 4, 35 ao 41. Olha que coisa linda, quando nós observamos a palavra de Deus, e entendemos da parte de Deus. Olha só, o Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus está presente, andando conosco e muitas vezes nos carregando no colo quando nós não podemos andar. Presença de Deus. Olha o versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele prepara uma mesa na presença daqueles que querem tirar a sua vida, que querem acabar com você, que querem matar a sua imagem, matar o seu caráter, que querem mentindo contra você, ou atentando fisicamente contra a sua vida, acabar com a sua vida ou a sua reputação. Mas sabe o que acontece? Ele unge a nossa cabeça com óleo e o seu cálice transborda, ele nos protege completamente. Ele é presente e ele nos protege. E olha o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele projeta sobre as nossas vidas. Ele estabelece os seus desígnios sobre as nossas vidas. Ele nos leva a repousar em pastos verdejantes. Ele prepara, olha só, ele nos leva às águas de descanso. É Ele quem projeta, é Ele que nos leva, é Ele que estabelece os seus planos, os seus projetos e o seu desígnio sobre a minha vida. Nada pode impedir isso, nem ninguém e absolutamente nada em nosso viver. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Cristo possa ser presente em nossas vidas, que possamos ter a sensação da sua proteção e a convicção dos seus projetos nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.